Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos para a nossa próxima aula de processo do trabalho. Na aula passada nós começamos a falar dos ritos processuais, nós falamos do rito ordinário, né, um pouquinho dele, nós vamos estudar durante o curso todo, nós falamos do rito sumaríssimo e falamos também do rito sumário, né, do rito de alçada. Bom, hoje nós precisamos analisar um pouquinho dos ritos especiais. A doutrina trabalhista do processo do trabalho traz que nós temos três ritos especiais, que seria o dissídio coletivo, a ação de cumprimento e o inquérito judicial para apuração de falta grave. Eu coloquei para vocês aí na apostilinha esses três ritos, a base legal de cada um. Eu vou comentar com vocês esses artigos, o essencial de cada um, e a gente vai analisar três questões no final, questões que já caíram em prova da OAB, para que vocês possam, então, entender um pouquinho de como esses ritos especiais são na prática, tá? Eles são chamados de ritos especiais, né, ações de rito especial, porque eles não estão certinho, eles não enquadram certinho dentro do rito ordinário, nem do sumaríssimo, nem do sumário. Então eles têm peculiaridades diferentes, ou seja, questões, detalhes diferentes do rito ordinário, do sumário, do sumaríssimo. Por isso que a doutrina chama de rito especial. Veja, não está na lei que essas três medidas, o dissídio coletivo, a ação de cumprimento, o inquérito judicial para apuração de falta grave, a lei não traz que elas são de rito especial, tá? A doutrina que traz que, como elas possuem detalhes que são diferentes no procedimento, diferentes do rito ordinário, do sumaríssimo do ordinário, então a doutrina resolveu denominá-los que essas medidas possuem um rito especial, um procedimento especial. Então, quais são essas três medidas que nós vamos estudar? Acabei de falar. O dissídio coletivo, a ação de cumprimento e o inquérito judicial para apuração de falta grave. São essas três medidas. Eu vou comentar o procedimento delas, quando que elas cabem, como que elas se processam, para que vocês possam entender um pouquinho o do porquê que são chamadas de rito especial. Bom, vamos começar com o dissídio coletivo. O dissídio coletivo está previsto no artigo 114, parágrafo 2º da Constituição Federal e também no artigo 856 e seguintes. É o segundo aí, eu coloquei inquérito judicial, nós vamos falar primeiro do dissídio coletivo e da ação de cumprimento, depois eu falo do inquérito. Então, o dissídio coletivo, ele tem previsão no artigo 114, parágrafo 2º da Constituição Federal e no artigo 856 e seguintes da CLT. Quando que cabe um dissídio coletivo? O dissídio coletivo, como o nome já fala, é uma discussão que envolve a coletividade. Então, dissídio coletivo, as partes do dissídio coletivo vão ser os sindicatos, né, sindicato profissional versus sindicato patronal, ou sindicato profissional versus uma empresa, né, ou federação versus federação, ou confederação versus confederação. Então, os envolvidos no dissídio, as partes de um dissídio coletivo, são sindicatos, ou federações, ou confederações. Ou, no caso, o sindicato profissional pode propor também instaurar um dissídio coletivo em face de uma empresa. Então, esses são os legitimados, né, para fazerem parte de um dissídio coletivo. Por isso que chama coletivo, porque esses órgãos, sindicatos, federação, confederação, quem teve aula comigo ano passado, lembra que eles fazem parte da organização sindical. Então eles são representantes, eles são substitutos processuais dos seus associados. Por isso que chama dissídio coletivo, porque a discussão ali, o resultado dessa discussão vai ser para uma coletividade, não vai ser para uma pessoa, não é um dissídio individual. Então dissídio coletivo quer dizer, eu não preciso ter um monte de gente no polo passivo, não, eu vou ter no polo passivo e no polo ativo pessoas, no caso jurídicas, que representam e substituem uma coletividade. No nosso caso específico, os dissídios coletivos são instaurados por sindicatos, ou federações, ou confederações. Tá bom? A empresa normalmente acaba sendo ré em muitos do dissídio quando ela é parte. Tá? Mas o comum, para a gente ficar mais perto do nosso dia a dia, nos nossos tribunais, são dissídios coletivos envolvendo sindicato profissional e sindicato patronal. O que a gente precisa entender? Quando que cabe um dissídio coletivo? Quando que instaura-se um dissídio coletivo? Antes de tudo, é importante a gente relembrar, né, do ano passado, em que existe a negociação coletiva.
né, existe a negociação coletiva. E nessa crise que a gente está vivendo da pandemia, né, a última medida provisória que saiu aí envolvendo questão de redução de salário e tal, tem uma parte que só pode ser reduzida se tiver negociação coletiva. Negociação coletiva, então, envolve ou um acordo coletivo, que é entre o sindicato e uma empresa, sindicato profissional e uma empresa, né? Então, uma empresa gostaria de reduzir salários, dependendo de uma faixa de salário, a medida diz que tem que ser por negociação coletiva. Então, veja, a negociação coletiva ela se traduz ou no acordo coletivo ou na convenção coletiva. O acordo coletivo é realizado entre o sindicato profissional e a empresa para resolver uma situação daquela empresa. Aquela empresa vai buscar o sindicato para tentar solucionar um problema dela. A convenção coletiva é entre sindicatos. Então, os sindicatos vão sentar e vão decidir como vai ficar a regra para toda a categoria naquela cidade ou naquela região. Então, negociação coletiva acaba acontecendo, quando existe uma negociação coletiva, acaba acontecendo a realização de um acordo coletivo ou a realização de uma convenção coletiva. Quando essa negociação é frustrada, quando eu tenho a frustração da negociação coletiva, ou seja, não sai o acordo coletivo e não sai a convenção coletiva, aí que nós vamos pensar no dissídio coletivo. Aí que o sindicato, normalmente o profissional, que não teve o seu pleito atendido pelo sindicato patronal ou pela empresa, né, muitas vezes, é mais comum pelo sindicato patronal, na elaboração da convenção coletiva, ele vai então buscar o judiciário trabalhista, porque a Justiça do Trabalho é a única no mundo que tem competência para julgar o dissídio coletivo. Né? O que a Constituição traz é que as partes poderiam levar esse dissídio para arbitragem, ou seja, elas poderiam eleger um árbitro para resolver esse problema delas. Mas a Constituição dá uma faculdade para as partes. Se elas recusarem a arbitragem, elas podem buscar o judiciário trabalhista. E no Brasil é muito comum não se buscar a arbitragem, é raro buscar a arbitragem, porque as partes, os sindicatos, preferem buscar a Justiça do Trabalho, porque lá tem mais de um juiz, os tribunais que vão analisar o dissídio coletivo, né? E, neste caso, cabe recurso ainda. A gente sabe que a sentença arbitral é irrecorrível. Então, no Brasil é muito comum que as partes envolvidas busquem os tribunais, a Justiça do Trabalho para resolver. Então, o que eu preciso para um dissídio coletivo? De uma negociação coletiva frustrada. Eu preciso que as partes que tentaram um acordo coletivo, no caso, sindicato profissional e empresa, ou sindicato profissional e sindicato patronal, na hora de tentar uma convenção coletiva, se ocorre a frustração dessa negociação coletiva, ou seja, tem que provar para o tribunal que foram várias tentativas frustradas. Quando eu falo tribunal, é porque a vara do trabalho não pode julgar dissídio coletivo. A competência para julgar dissídio coletivo ou é do TRT ou é do TST. Vai depender da abrangência do dissídio. Se é um dissídio que fica em Londrina e região, vai ficar dentro do Tribunal do Paraná, então o dissídio vai começar no Tribunal Regional do Paraná. Eu vou instaurar o dissídio no TRT do Paraná. Agora, se é um dissídio que envolve, por exemplo, a Confederação dos Bancários resolve fazer um dissídio coletivo, envolve mais de um tribunal regional, envolve praticamente o país inteiro. Então aí eu não posso instaurar um dissídio no TRT, porque um TRT não pode julgar e decidir algo que vai vigorar em outro TRT. Aí eu tenho que buscar o TST. Então, onde eu vou propor o dissídio coletivo? Ou no TRT ou no TST. Se ficar a discussão, a abrangência ficar dentro do próprio TRT, dentro do Paraná, Londrina e região, eu instauro o dissídio no TRT do Paraná. Se a discussão envolver mais de um tribunal regional, aí eu tenho que instaurar o dissídio coletivo no TST. A única exceção é São Paulo. São Paulo tem 2 tribunais, TRT da 15ª, que é Campinas, e TRT da 2ª região, que é a capital. Quando envolve um dissídio coletivo, que envolve a área do TRT da 15ª e o TRT da 2ª, o dissídio tem que ser instaurado no TRT da 2ª região. Mas aí é uma regra específica para São Paulo. Qualquer outra situação em que envolva mais de um tribunal regional, a área de abrangência daquela convenção coletiva envolve mais de um TRT, com a exceção de São Paulo e Campinas, o dissídio tem que ser instaurado, buscado, proposto, ajuizado no TST, lá no Tribunal Superior do Trabalho. Quem vai julgar dentro do TST é a seção de dissídios coletivos.
tá? Sessão de dissídio coletivo que vai julgar o dissídio coletivo, certo? Então veja, para eu instaurar um dissídio, eu já sei que ele é nos tribunais, eu já sei que ele não é da vara, eu já sei que eu tenho que ter várias tentativas frustradas, porque o tribunal vai perguntar, o tribunal vai analisar, eu tenho que provar nesse dissídio que eu tentei várias vezes aquela negociação coletiva e que ela não deu certo. Eu tenho que juntar as atas de assembleia, juntar a documentação que comprova que os sindicatos tentaram esse dissídio e não funcionou. Feito isso, a gente precisa analisar o seguinte: existem 3 grandes tipos de dissídio. O dissídio de natureza econômica, que é um dissídio, por exemplo, mais comum, que busca reajuste de salário, é um dissídio que discute reajuste de salário, cláusulas econômicas. Um dissídio de natureza jurídica, que é o que busca interpretação de uma cláusula, ou seja, os sindicatos estão discutindo, estão brigando, porque eles precisam interpretar uma cláusula e está havendo divergência nessa interpretação, tá? E um dissídio de greve, quando ocorre uma paralisação, uma greve, né, é possível, se não houver um consenso, e a greve, principalmente, foi uma atividade essencial para a população, é possível ser instaurado um dissídio de greve. Então, existem 3, e o TST fala de outros dissídios, mas esses 3 são os principais. Eu preciso que vocês saibam que existe a possibilidade de ser instaurado um dissídio de natureza econômica, um dissídio coletivo de natureza econômica, um dissídio coletivo de natureza jurídica e um dissídio coletivo de natureza de greve. O dissídio de natureza econômica é o único que, para ser instaurado, a Constituição exige que os 2 sindicatos estejam em comum acordo. Ou seja, o sindicato profissional tentou um reajuste de salário de, 10%, e o patronal ofereceu 2%. E eles tentaram negociar e não deu. Tá? Então os sindicatos não chegaram a um consenso. Para o sindicato profissional instaurar um dissídio coletivo de natureza econômica no tribunal, ele precisa da anuência do aceite do sindicato patronal. Se ele não conseguir esse aceite, se ele não conseguir o mútuo consentimento, né, a concordância tácita, o mútuo consentimento, o que acontece? Ou o comum acordo do outro patronal, o dissídio estará extinto. O tribunal não vai aceitar esse dissídio. Então, o que acontece nesse caso? Aí acaba acontecendo as greves. Aí no dissídio de greve não precisa do mútuo consentimento, do comum acordo. Aí ele pode ser instaurado, né? Mas o dissídio de natureza econômica, ele precisa, então, de 2 requisitos para ser ajuizado, para ser instaurado nos tribunais. Que haja várias tentativas frustradas de negociação, várias tentativas para realizar um acordo ou uma convenção coletiva que não funcionou, né? E eu preciso provar que os 2 sindicatos aceitaram a discussão, ou seja, que o sindicato profissional vai instaurar o dissídio como autor e o sindicato patronal aceitou ser o réu e discutir isso na justiça. E aí, o sindicato patronal vai ser citado, né, já o aceite dele já foi dado, e aí eles vão discutir na justiça. É algo que é possível, porque o sindicato patronal também precisa ter uma segurança. Então, muitas vezes, ele aceita a discussão, ele tem que aceitar essa discussão, porque aí é o judiciário que vai decidir. Não vai ficar na decisão deles ali, porque não chegou num consenso. Então, o judiciário vai decidir. Tá? Se ele se recusar, não vai poder instaurar o dissídio de natureza econômica, ele sabe que pode gerar greve e outros problemas. Então, o dissídio de natureza econômica, que é o mais comum, que é o que discute cláusulas econômicas, principalmente reajuste de salário, ele precisa que o autor do dissídio, que normalmente é o sindicato profissional, prove as várias tentativas de acordo frustradas, né? Tem que ser várias tentativas, né? E precisa provar que a outra parte que o sindicato patronal aceitou. Feito isso, o dissídio segue. O dissídio de natureza jurídica e o de greve não precisa do aceite do outro, não precisa do comum acordo, não precisa do mútuo consentimento. Basta existir a comprovação de que várias tentativas foram frustradas para resolver a greve ou para resolver aquela interpretação. Os sindicatos tentaram sentar para poder chegar à interpretação melhor daquela cláusula e não deu certo, então eles instauraram um dissídio de natureza jurídica. Ou tentaram várias negociações para resolver a questão da greve, não deu certo, então eles instauraram um dissídio de greve. No caso do dissídio de greve, o Ministério Público também pode ser autor. É o único caso que o Ministério Público pode ser autor. No caso do dissídio de greve, nos outros ele não pode ser autor, tá? Ele vai ser sempre, nos outros, custos legis, ou fiscal da ordem jurídica, tá? Então o Ministério Público do Trabalho, em qualquer dissídio coletivo, ele é fiscal da ordem jurídica. No de greve, ele pode ser autor, é o único que ele pode ser autor. Então veja, nós entendemos que dissídio coletivo envolve sindicato ou federação ou confederação e ou
muitas vezes a empresa é ré. Então não vai ser o sindicato patronal, vai ser a empresa ré, quando o objeto do dissídio foi o acordo coletivo frustrado. Se foi uma convenção coletiva frustrada, então vão ser os sindicatos, ou as federações, ou as confederações que vão ser partes nesse dissídio. Vimos que o Ministério Público vai ser fiscal da ordem jurídica em todos eles, mas no de greve ele pode ser autor. E aí eu disse para vocês que para ser instaurado um dissídio coletivo de natureza econômica, eu preciso de provar várias tentativas frustradas e o comum acordo dos dois, ou seja, o sindicato profissional precisa que o réu aceite discutir judicialmente, senão não tem dissídio coletivo de natureza econômica. O dissídio coletivo de natureza jurídica e o de greve não precisa do mútuo consentimento. Basta provar as várias tentativas de acordo frustrada naquele sentido. O de natureza jurídica envolve uma discussão de interpretação de cláusula. As partes não chegam em um consenso em qual é a melhor interpretação e o judiciário vai dizer qual é. E no caso da greve, as partes não chegam a um consenso para resolver a greve e o judiciário trabalhista vai dizer qual é. Respeitado esses requisitos, instaurado o dissídio coletivo, seja de natureza econômica, de natureza jurídica ou de greve, onde esse dissídio vai ser instaurado? No tribunal. Se ficar dentro do próprio tribunal, a discussão ficar dentro da própria região, vai ser instaurado no TRT. Se extrapolar a área de um TRT, com exceção de São Paulo, que eu já falei para vocês, o dissídio é no TST. Ok? Instauramos o dissídio coletivo, porque as negociações foram frustradas. No caso de natureza econômica, as partes aceitaram discutir em juízo. Para quem que vai esse dissídio? Então, aí que é o procedimento especial que a gente tem que ficar antenado. Qual que é o procedimento especial? O dissídio coletivo é instaurado no tribunal e ele vai para o presidente do tribunal fazer a única tentativa de acordo que existe no processo aqui. Veja, no processo, no rito ordinário, nós temos pelo menos 2 tentativas de acordo, uma no começo e uma no final. Aqui só vai existir uma única tentativa de acordo no início do processo, feita pelo presidente do tribunal. Se for no TRT, presidente do TRT. Se for instaurado no TST, o presidente do TST. Então é feita uma única tentativa de acordo. Se der certo, homologa essa sentença normativa, a decisão do dissídio coletivo chama sentença normativa, porque ela cria uma regra. Ela vai vigorar como lei entre as partes, já que o judiciário tem que decidir. O judiciário, então, ao decidir, aquela decisão vai virar uma lei entre as partes. A natureza da sentença do dissídio coletivo é normativa, é natureza de lei entre as partes. Por quê? Porque o que se discute no dissídio coletivo não tem previsão legal. O objetivo das negociações coletivas é criar novas regras, criar novos direitos. Por exemplo, um reajuste de salário. Não está na lei falando qual é o percentual. Se tivesse, o problema estava resolvido. Então, quando você instaura um dissídio e o judiciário diz que o reajuste é aquele, então aquela sentença normativa vale como lei para as partes. Todo mundo tem que cumprir. Todas as empresas têm que pagar aquele reajuste para aquela categoria. Tá? Então veja, instaura-se o dissídio, o presidente do tribunal tenta o acordo, se der o acordo, homologa, e aí nós temos uma sentença normativa que veio de uma homologação de um acordo. Se não der acordo, o presidente do tribunal encaminha, no caso dos TRTs, para as turmas. Acho que São Paulo é o único que tem uma seção de dissídio coletivo especializada dentro. Aí vai para a seção especializada. Por exemplo, no TST, o presidente do TST tenta um acordo, não deu certo, ele encaminha o processo para a sessão de dissídio coletivo julgar o dissídio coletivo. No caso do Paraná, o presidente do Tribunal do Paraná tenta o acordo, não dando certo, ele vai distribuir para uma das 7 turmas que existem no TRT. Então, no caso, as turmas, né, que vão... a CLT fala que deveria ser o tribunal pleno. O tribunal pleno que deveria julgar isso. Mas aí depende muito do regimento interno de cada tribunal. Tem tribunal que manda para as turmas e tem tribunal que realmente manda para o pleno. Então, para a gente saber certinho, a gente precisa analisar o regimento interno de cada tribunal. A CLT diz que nos TRTs é o tribunal pleno que vai fazer esse julgamento do dissídio coletivo. No TST, a sessão de dissídio coletivo. Mas tem regimentos internos que não prevêem que vá para o tribunal pleno, que prevêem que vá para as turmas. Tem tribunal que nem tem turma, né, os tribunais menores. Mas, para a prova, a gente tem que entender que é o tribunal pleno. Então, o presidente do tribunal regional tenta o acordo, não deu, ele encaminha para o tribunal pleno.
Se eu estou no TST, o presidente do TST tenta um acordo, se não deu, ele encaminha para a sessão de dissídio coletivo. E aí o procedimento vai ser um procedimento muito parecido com o recurso. O presidente do tribunal tentou o acordo, não deu, o processo então vai ser julgado no TRT pelo Pleno, no TST pela SDC, né? Vai ter um relator, vai ter um revisor, né? E vai ter a sessão de julgamento. E o Ministério Público do Trabalho, muitas vezes, participa na sessão de julgamento. E o Ministério Público vai escolher se ele quer dar o parecer dele escrito antes do relator ou se ele quer deixar para participar da sessão de julgamento. Então veja, o Ministério Público ele vai atuar como fiscal da ordem jurídica. Então, qual que é o procedimento de um dissídio coletivo? Assim que é instaurado e foi cumprido os requisitos, o procedimento é que ele seja, então, encaminhado ao presidente do tribunal para tentar o acordo. Não deu o acordo, o processo segue no TRT, no Pleno, no TST para a SDC e vai ser indicado um relator para esse dissídio coletivo. Esse relator vai ter um revisor e vai colocar em pauta para julgamento. Nesse julgamento, o Ministério Público do Trabalho, se não quis dar o parecer escrito antes do relator, ele é intimado para poder vir dar parecer oral na sessão de julgamento. E aí, desse julgamento, sai o que a gente chama de sentença normativa, que é a decisão do dissídio coletivo. Essa sentença normativa, ela pode vigorar por até 4 anos. É o tribunal que vai decidir. Então, veja, o acordo e a convenção dura até 2 anos. E a sentença normativa pode durar até 4 anos. Está no artigo 868, parágrafo único, se não me engano, da CLT. A sentença normativa pode durar até 4 anos. Então, veja, o procedimento do dissídio foge muito ao que a gente está acostumado de uma ação de rito ordinário, né? E aí nós vamos entrar no seguinte detalhe. Bom, foi instaurado o dissídio coletivo, se deu acordo, ótimo. Se não deu acordo, o dissídio foi julgado e saiu a sentença normativa. Essa sentença normativa, ela é lei entre as partes. Ela precisa ser cumprida. As empresas têm que cumprir essa sentença normativa. E se a empresa não cumprir? Aí que vai caber a ação de cumprimento. A ação de cumprimento é uma ação, como se fosse uma reclamação trabalhista, que vai ser ajuizada na vara do trabalho, do local da prestação de serviço, onde o empregado sozinho, individualmente, ou o sindicato, mas aí a ação de cumprimento, ela é um rito, ela é dissídio individual. O dissídio coletivo é uma coisa, a ação de cumprimento é um dissídio individual. A ação de cumprimento é a ação que o sindicato profissional ou o empregado vai promover na vara do trabalho para fazer a empresa cumprir a sentença normativa. Veja, a sentença normativa não é um título executivo, é o nome, sentença normativa. Ela não é condenatória, nem constitutiva, nem declaratória. Ela é normativa, ela é uma lei que vai vigorar entre as partes. Então veja, a sentença normativa, quando não está sendo cumprida, a parte que está se sentindo prejudicada, no caso o empregado ou os empregados da empresa, se forem vários, eles vão falar com o sindicato. E o sindicato, então, vai propor essa ação de cumprimento, ajuizar essa ação de cumprimento na vara do trabalho do local da prestação de serviço. E vai fazer o quê? Vai pedir o cumprimento dessa sentença normativa. Aí sim, o cumprimento é a condenação da empresa em pagar o reajuste. Então aí o juiz do trabalho vai dar uma sentença condenatória, onde a empresa vai ser condenada a pagar esse reajuste para os seus empregados. E aí sim, a ação de cumprimento vai ter uma sentença condenatória que vai poder ser executada na vara do trabalho. Então, a ação de cumprimento é uma ação chamada de rito especial porque eu não preciso provar com testemunha que a empresa está deixando de pagar o reajuste para mim. Basta na ação de cumprimento eu juntar a sentença normativa. Se não teve dissídio, pode ser uma convenção coletiva. A empresa não está cumprindo a convenção coletiva. Eu junto o instrumento normativo, ou o acordo coletivo, ou a convenção coletiva, no nosso caso, a sentença normativa, que veio da decisão de um dissídio coletivo, junto esse documento, mostro para o juiz qual é a cláusula que a empresa não está cumprindo e peço a condenação dela. Eu vou precisar ouvir testemunha? Não. É uma ação em que eu mostro apenas qual é a regra de direito que está sendo violada. Por isso que é um rito especial. O juiz vai tentar um acordo, não dando o acordo, ele vai dar a sentença e vai condenar a empresa, se realmente ficar claro que a empresa não cumpriu aquela cláusula da sentença normativa, ou do acordo coletivo, ou da convenção coletiva.
Tá? A ação de cumprimento é uma ação que serve para exigir o cumprimento de um dos 3 instrumentos normativos que nós temos no direito do trabalho: o acordo coletivo, a convenção coletiva ou a sentença normativa. Então é muito comum a ação de cumprimento de sentença normativa, porque a empresa não quer cumprir, ela fica revoltada com a sentença normativa, e aí ela não cumpre, aí o sindicato profissional, sabendo que a empresa não pagou aquele reajuste que ficou determinado em sentença, ele vai na vara do trabalho, representando todos os empregados daquela empresa, e propõe uma ação de cumprimento em face daquela empresa. Né? E aí ele junta a sentença normativa, mostra a cláusula que não foi cumprida, e o juiz, então, tenta um acordo, não dando o acordo, a vara do trabalho condena a empresa a pagar, e aí os empregados vão poder executar essa sentença, cada um vai poder executar essa sentença ali nessa ação de cumprimento. Tá? Então a ação de cumprimento está prevista no artigo 872, parágrafo único. Por isso que eu quis falar do dissídio coletivo primeiro. Por quê? Porque a ação de cumprimento é muito comum, é muito usada de sentença normativa que não foi cumprida, ou seja, da decisão do dissídio coletivo que a empresa não cumpriu. Então, o sindicato profissional ou o empregado sozinho, o empregado pode individualmente propor na vara do trabalho do local da prestação de serviço, ele propõe a ação de cumprimento, exigindo que a empresa cumpra aquela sentença normativa. Tá? E aí sim a empresa é condenada a pagar. Então, por que é rito especial? Porque eu não tenho necessidade de prova testemunhal, de audiência, de instrução. É uma ação que eu preciso apenas juntar o instrumento normativo que está sendo violado e provar para o juiz: olha, o meu olerite está aqui, tá vendo ó, o quanto eu ganhava no mês passado e quanto eu estou ganhando agora. É a mesma coisa, não teve reajuste, ou teve um reajuste menor do que está na sentença. Então eu só provo com documentos, né, junto à sentença, junto os olerites, eu provo com documento que a empresa não está cumprindo aquilo ali. Então eu não preciso levar testemunho, não preciso de uma instrução. A instrução vai se restringir à prova documental dos autos. Tá? Se a prova documental convencer o juiz, condenação vai existir. Se não convencer o juiz então julga improcedente a ação de cumprimento e a empresa não tem que pagar nada. Tudo bem? Então, isso é ação de cumprimento e isso é dissídio coletivo. Tá? E aí nós temos a última ação, que é de rito especial, que é o inquérito judicial para apuração de falta grave. O inquérito judicial para apuração de falta grave também está na CLT, no artigo 853, 854 e 855. E o inquérito judicial para apuração de falta grave é uma medida em que a empresa vai propor, sempre a empresa. A empresa vai propor contra um empregado, mas não é qualquer empregado. É um empregado que tenha uma estabilidade, e não é qualquer estabilidade. Tá? O inquérito judicial para apuração de falta grave é muito comum as empresas ajuizarem, é na vara do trabalho. Veja, só o dissídio coletivo que é nos tribunais. Tanto o inquérito judicial para apuração de falta grave quanto a ação de cumprimento é competência da vara do trabalho. São dissídios individuais. Então, ação de cumprimento é dissídio individual e inquérito judicial para apuração de falta grave é dissídio individual, de propositura na vara do trabalho. O dissídio coletivo nos tribunais. Tá? Veja, o inquérito judicial, então, é uma ação da empresa, é do empregador. Quando? Quando ele tem um empregado estável, por exemplo, um dirigente sindical, tá? E esse dirigente sindical, então, ele comete uma falta grave. A legislação, o TST na súmula 379, súmula 379 do TST, diz que se o dirigente sindical cometer uma falta grave, ele não pode ser mandado embora por justa causa. A empresa tem que provar essa falta grave na justiça, através do inquérito judicial para apuração de falta grave. Então, por exemplo, não é qualquer estável, tem que ser alguns estáveis. O dirigente sindical é um deles, tá? É o pacífico. Se cobrar nas provas de vocês, se vocês forem fazer prova de concurso, até mesmo no dia a dia, tá? O único caso que a gente vê no dia a dia, nas provas, é o dirigente sindical. Se a empresa tem um dirigente sindical dentro dela, então, por exemplo, uma universidade tem um professor que é dirigente do sindicato dos professores. Ele foi eleito. Então, ele é estável. Se ele comete uma falta grave, a instituição de ensino não pode mandá-lo embora por justa causa, igual faz com uma gestante, com um acidentado, que não precisam do inquérito judicial. Ela manda ele embora? Não. Ela vai ter que ajuizar uma ação de inquérito judicial para apuração de falta grave na vara do trabalho, né? E vai ter que provar para o juiz que esse dirigente cometeu a falta grave. Segundo Carlos Henrique Bezerra Leite, tem 5 estáveis que precisariam do inquérito judicial. Veja, não é pacífico. O único que é pacífico, o único que é tranquilo, o único que está sumulado é o dirigente sindical. O dirigente sindical, se ele cometer falta grave, ele foi eleito pelo sindicato dos trabalhadores,
ele tem que passar pelo inquérito judicial. A empresa só pode demiti-lo por justa causa se provar na justiça a falta grave nesse inquérito judicial. Tá? O dirigente é o único que é tranquilo, que é pacífico. Os outros 4 que eu vou falar para vocês, tem doutrinador que concorda e doutrinador que não concorda. O Bezerra Leite fala que são 5 estáveis que precisam do inquérito judicial, que a empresa tem que propor esse inquérito na Justiça do Trabalho para poder demiti-los por justa causa. O dirigente, o representante dos trabalhadores no Conselho Curador do FGTS, então, o representante dos trabalhadores no Conselho Curador do FGTS, o representante dos trabalhadores no Conselho Nacional de Previdência Social, representante dos trabalhadores no Conselho Nacional de Previdência Social, o representante dos trabalhadores nas comissões de conciliação prévia, então o representante dos trabalhadores nas comissões de conciliação prévia, e os diretores de sociedade cooperativas, os diretores, os presidentes, né, os diretores, presidente de sociedade cooperativa, o presidente de sociedade cooperativa, eleito pelos cooperados. Eu comentei isso ano passado com vocês. O que eu preciso que vocês entendam agora é o procedimento. Então agora, se vocês não precisam decorar isso, eu não vou cobrar isso na prova. Vocês precisam saber que, por exemplo, o dirigente sindical, se ele cometer falta grave, né, principalmente o foco no dirigente, porque é pacífico, está na súmula 379, o dirigente sindical, se ele cometer falta grave, a empresa não pode mandá-lo embora por justa causa, como faria com uma gestante, com um acidentado, com um membro da CIPA. A empresa vai ter que propor na vara do trabalho, local da prestação de serviço, uma ação chamada inquérito judicial para apuração de falta grave. Qual que é o prazo que a empresa tem para propor o inquérito judicial? 30 dias da suspensão do empregado. Então, o dirigente vai cometer uma falta grave, a empresa vai dar uma suspensão nele ali, né? Uma suspensão que não pode nunca passar de 30 dias, senão vira rescisão injusta do contrato. Então, ela vai dar lá uma suspensão de 1, 2 dias para justificar, né? E ela tem 30 dias da suspensão, segundo a CLT, para instaurar esse inquérito judicial, um prazo decadencial. O Supremo Tribunal Federal fala que é um prazo decadencial. Tá? Na apostila de processo que eu postei para vocês no comecinho do curso da OAB, tem lá inquérito judicial, tem tudo isso que eu estou falando também. Tá? Então veja, o prazo que a empresa tem para propor esse inquérito judicial por ação de falta grave é 30 dias da suspensão do empregado, é um prazo decadencial. Quando a empresa propõe esse inquérito judicial por ação de falta grave, o juiz vai então, citar o empregado estável, que é o dirigente sindical, ele vai ser citado, ele vai poder contestar, vai ser chamado para uma audiência de conciliação, até aí igual ao rito ordinário, né? Na audiência de conciliação, não dando acordo, o juiz então vai prosseguir e vai marcar uma instrução. Onde está a diferença do procedimento do inquérito judicial para um rito ordinário normal? Na quantidade de testemunhas. No rito ordinário, cada parte pode ouvir até 3 testemunhas. No caso do inquérito judicial por apuração de falta grave, cada parte pode ouvir até 6 testemunhas, até 6. Isso é muito cobrado em prova e você tem que saber. Se você um dia estiver propondo uma ação dessa para a empresa ou estiver contestando para o dirigente sindical, que é o estável, você tem que saber que é possível se utilizar de até 6 testemunhas para cada parte. O fato de poder utilizar mais testemunhas e muitas vezes acabar tendo mais de uma audiência de instrução, porque às vezes o juiz não vai dar conta de fazer uma audiência de instrução ouvindo 12 testemunhas, ele vai ter que fracionar. Isso a doutrina fala que gera um rito especial, gera um rito um pouco diferente do que o rito ordinário. Então a ação de inquérito judicial por ação de falta grave, com esse detalhe dela ter o prazo dela ser decadencial, 30 dias a suspensão do empregado, e a empresa ter que provar a falta grave utilizando de até 6 testemunhas, até 6, e o empregado também pode usar até 6 testemunhas, no caso o empregado vai ser réu e a empresa vai ser autora. Isso faz com que a doutrina chame de rito especial. Né? E aí, ouvidas as testemunhas, não dando o acordo, né? Depois o acordo vai ser tentado no começo e no fim, mas no meio do processo, nós vamos ter uma instrução maior que nos outros processos. Não dando certo o acordo, instruindo tudo certinho, o juiz vai dar uma sentença. Né? E essa sentença ou vai ser de procedência, para realmente a empresa rescindir o contrato por justa causa com o dirigente, não ter que pagar nada para ele, ou uma sentença de improcedência, mandando a empresa reintegrar esse dirigente, ou se o juiz entender que é desaconselhável, mandando a empresa indenizar esse dirigente todos os meses de estabilidade que ele teria desde o dia que ele foi afastado até o final da estabilidade. Então veja, o que é importante a gente saber? Que este procedimento
é um procedimento que pode ser utilizado até 6 testemunhas para cada parte. Diferente do rito ordinário, que é até 3. Então, veja, eu tenho 3 ações que têm detalhes diferentes. O dissídio coletivo começa nos tribunais, tem uma tentativa de acordo só, que é feita pelo presidente do tribunal, e ele segue um procedimento de um recurso. Né? Depois que o acordo é tentado e não dá certo, vai para um relator, para o revisor, depois para a sessão de julgamento, o Ministério Público é intimado para se manifestar na sessão de julgamento, ou ele pode falar antes do relator, dando parecer escrito em 8 dias. Né? Então você vê um rito diferente. A ação de cumprimento, eu não preciso ter instrução, basta eu juntar o documento, né, a sentença normativa, o acordo coletivo, a convenção coletiva, e provar para a vara do trabalho qual cláusula que está sendo descumprida e exigir o cumprimento, a condenação da empresa naquilo ali. Então não vou ter necessariamente testemunhas. E o inquérito judicial é muito parecido com a reclamação trabalhista, tem um rito muito próximo do rito ordinário, mas as partes podem lançar mão de até 6 testemunhas, o que faz com que a instrução seja um pouco diferente que o rito ordinário. Então, essas três medidas a doutrina chama de rito especial. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão mandando para o WhatsApp. Eu coloquei aqui 3 perguntas para a gente resolver. Tá? Então vamos para essas 3 perguntas, para vocês entenderem como que fica. A questão 1 diz assim, ó. Prolatada a sentença, impugnada via recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo em processo judicial, movida por ente coletivo, obreiro, tá, uma ação movida por um sindicato profissional, em face do sindicato patronal, onde se busca estabelecimento de normas coletivas, inclusive reajuste salarial. A empresa Gama Serviços Limitada deixou de implementar o reajuste salarial deferido. Então veja, prolatada uma sentença, impugnada via recurso, apenas recebido no seu efeito devolutivo. Então, quer dizer, ele está falando de uma sentença normativa. Quando ele fala aqui, ó, prolatada a sentença, ele não quer dizer, porque senão ele te dá a deixa. Essa sentença é uma sentença normativa. Impugnada via recurso, recebida apenas em efeito devolutivo, em processo judicial movido por ente coletivo obreiro. Ente coletivo obreiro é o sindicato profissional. Em face do sindicato patronal. Então, uma sentença que veio de um dissídio coletivo entre um sindicato profissional e um sindicato patronal. Ele faz essas palavras só para te confundir, para não te dar de graça a questão. Então, tem uma sentença normativa que veio num processo que foi movido pelo sindicato profissional, que é o ente coletivo obreiro, em face do sindicato patronal, onde foi colocada aqui uma cláusula, uma discussão de reajuste de salário. A empresa Gama deixou de implementar o reajuste salarial deferido. A empresa Gama não pagou o reajuste. Não pagou o reajuste. Isso é uma pergunta de OAB, tá, gente? Não foi eu que montei, não, tá? Sabendo-se que tal sentença foi prolatada em 5 de julho de 2009 e o recurso interposto ainda não foi apreciado, quer dizer, essa sentença normativa tem um recurso no tribunal, tá? Mas esse recurso ainda não foi julgado. E o efeito só foi devolutivo, o recurso não teve efeito suspensivo. Então a sentença está valendo imediatamente. A sentença normativa está valendo imediatamente, porque o recurso que o sindicato interpôs não teve efeito suspensivo, teve efeito só devolutivo. Responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso. Então, só recapitulando. Ele quis dizer que aqui existe uma sentença normativa, que foi feito um recurso dela, com efeito só devolutivo, então essa sentença está valendo imediatamente. Tá? Quem propôs essa ação? Um ente coletivo obreiro, sindicato profissional, em face do sindicato patronal. E a discussão foi reajuste de salário, e ficou determinado, então, nessa sentença normativa, um reajuste de salário, e a empresa Gama não cumpriu esse reajuste de salário que está determinado na sentença normativa. Você podia falar, professor, mas não tinha que esperar o processo acabar? Então, o recurso não teve efeito suspensivo. Então, o sindicato pode exigir que a empresa Gama cumpra esse reajuste imediatamente. Por isso que, na prática, os tribunais acabam dando efeito suspensivo ao recurso, mas não deu. Então, a empresa Gama teria que pagar imediatamente esse reajuste, porque a sentença normativa, o recurso dela não teve efeito suspensivo. Ela está valendo. Né? E aí ele pergunta, na qualidade de advogado procurado por empregado da referida empresa, após 6 de julho de 2011, ou seja, 2 anos aí depois,
Qual medida judicial deve ser proposta para garantir a imediata aplicabilidade do reajuste salarial concedido na sentença? Uma pergunta chata, difícil, porque ela não ficou clara. Mas olha, pergunta, qual medida deve ser proposta para garantir a imediata aplicabilidade do reajuste salarial concedido na sentença? É uma sentença normativa. Você tinha que entender isso. É uma sentença que veio de um dissídio coletivo. E essa sentença, por mais que teve um recurso, o recurso não teve efeito suspensivo. Então essa sentença estava vigorando imediatamente. A empresa Gama tinha que pagar esse reajuste já. E como ela não pagou, o empregado pode ajuizar a ação de cumprimento na vara do trabalho, exigindo o imediato cumprimento da sentença normativa, mesmo o processo não acabado ainda. Por quê? Porque o recurso não teve efeito suspensivo. É como se fosse, entre aspas, uma execução provisória. Não pode falar assim porque a sentença normativa não é um título executivo, né? Então veja, uma pergunta chata que você precisava dominar os conceitos, que realmente aqui era um dissídio coletivo, uma ação de sindicato profissional contra o patronal, que essa sentença normativa estava vigorando imediatamente, porque o recurso que foi feito não tinha efeito suspensivo, e que como ela estava vigorando imediatamente, a empresa Gama não pagando o reajuste, a única medida cabível para o empregado exigir o cumprimento dessa sentença normativa imediatamente contra a empresa Gama é a ação de cumprimento na vara do trabalho, com base no artigo 872, parágrafo único da CLT. Era isso. A medida aqui é a ação de cumprimento, porque é a única medida que fazia com que a empresa Gama cumprisse e determinasse o reajuste para os seus empregados. A sentença normativa seria aplicada imediatamente através da ação de cumprimento. Certo? Se tiver dúvida, manda no WhatsApp. A questão 2, ela fala o seguinte: suponha que o advogado de um sindicato de empregados da construção civil, após 5 tentativas frustradas de negociação, 5, junto ao sindicato patronal, então, sindicato dos empregados com patronal, 5 tentativas, entenda necessário provocar a atuação da Justiça do Trabalho para fixação de percentual de reajuste salarial. Então, eles tentaram 5 vezes, viram que não deu certo o reajuste, o acordo em relação ao reajuste, e eles viram que, então, eles vão ter que tentar a discussão na Justiça. Supõe ainda que o sindicato patronal concorde com a providência. Então, ele já está falando, existiram 5 tentativas de acordo frustrada, e o sindicato patronal aceitou discutir na Justiça, porque precisa do comum acordo previsto no artigo 114, parágrafo 2º da Constituição. Então ele deixou claro que aqui há várias tentativas frustradas e há o comum acordo. Então supõe que o sindicato patronal concorde com tal providência. Então ele concorda com o profissional de que eles vão ter que discutir na Justiça. Em face dessa situação hipotética, responda de forma fundamentada as seguintes indagações. Que ação deverá ser proposta? Ora, se o sindicato profissional e o patronal tentaram 5 vezes e não deu certo, e o sindicato patronal concorda discutir na Justiça, a ação é o dissídio coletivo. É o dissídio coletivo previsto no artigo 856 da CLT e no artigo 114, parágrafo 2º da Constituição, porque eu provei as várias tentativas de acordo frustradas e provei o mútuo consentimento, como um acordo entre as partes. Então, dissídio de natureza econômica. Não precisa falar da natureza, ele só perguntou qual a ação. Dissídio coletivo. Tá? Dissídio coletivo. Que órgão do seu trabalho terá competência para o julgamento da matéria? Ele falou sindicato. Então, se é sindicato, a gente presume que é o TRT. É o Tribunal Regional do Trabalho. É o artigo 678, inciso 1, a linha A da CLT. Aos tribunais regionais, quando divididos em turmas, compete ao Tribunal Pleno, especialmente, letra a linha A, processar, conciliar e julgar originariamente os dissídios coletivos. Então, o artigo 678, inciso 1, a linha A da CLT, traz que é o TRT que é o órgão competente para julgar. E ele pergunta, quem será o responsável legal para atuar em nova tentativa conciliatória? Veja, eles já tentaram 5 vezes. Agora, quando instaurado na Justiça, quem vai tentar o acordo? O presidente do TRT. Lembra que eu falei que é os presidentes dos tribunais que fazem a única tentativa de acordo? Isso está no artigo 682, né, inciso 5. Compete privativamente aos presidentes dos tribunais regionais. Inciso 5. Presidir as audiências de conciliação nos dissídios coletivos. Então, 682, inciso 5 da CLT prevê que quem vai ser responsável por essa tentativa de acordo nesta ação é o presidente do Tribunal Regional do Trabalho. Então, a ação é um dissídio coletivo, nesse caso, o órgão é o TRT e quem é o responsável pela tentativa de acordo é o presidente do TRT. Certo? E a última pergunta, para a gente finalizar,
Diz lá, Cláudio é motorista de ônibus da aviação ponto a ponto desde 20 de março de 2018. Nos últimos 3 meses, Cláudio, descumprindo deliberadamente cláusula específica do seu contrato de trabalho, passou a dirigir em alta velocidade, bem como a não respeitar sinais vermelhos, o que acarretou em numerosas multas por infrações de trânsito. Cláudio foi notificado pela autoridade competente de que perdera a habilitação para dirigir veículos. Isso é uma justa causa, viu? Se eu sou profissional e perco a habilitação por dolo, intencionalmente, dá justa causa. A empresa consultou você como advogado sobre a medida que deveria adotar em relação ao contrato de Cláudio, considerando que não tem interesse em mantê-lo como empregado. Veja, Cláudio é motorista, e aí ele coloca na letra B, a letra B. Nas hipóteses de Cláudio ser dirigente sindical, veja, o Cláudio é motorista, ele deliberadamente agiu de forma errada, foi doloso, foi intencional. Ele deveria ser mandado embora por justa causa. A letra B está questionando aqui. A letra A era uma questão que não envolvia o que nós estamos falando aqui, tá? Por isso que eu pus só a B. Na hipótese de Cláudio ser dirigente sindical, que medida jurídica processual você deverá adotar para implementar a dispensa do empregado? Eu sou advogado da empresa, a empresa tem um motorista que é dirigente sindical e cometeu falta grave dolosamente e perdeu sua habilitação. Eu preciso demiti-lo por justa causa. O que eu vou fazer? Seria dirigente sindical, segundo a súmula 379 do TST, eu vou ter que ajuizar a ação de inquérito judicial para apuração de falta grave, com base no artigo 853 da CLT e na súmula 379 do TST, podendo me utilizar de até 6 testemunhas para provar que o Cláudio realmente então agiu de forma dolosa, que ele perdeu a habilitação profissional de forma dolosa e que ele praticou a justa causa que está lá no 482, a linha M, se não me engano, da CLT, que é uma das últimas hipóteses de justa causa que a reforma trabalhista colocou. Então veja, aqui fica muito fácil, né? Na hora que ela fala que ele é dirigente sindical, deixou claro na questão que ele cometeu uma falta grave, que ele perdeu a habilitação profissional, que ele foi intencional em fazer essas multas, em ter essas multas, né? Ele foi intencional nisso, fica claro que a medida é o inquérito judicial, porque você é advogado da empresa e ele é dirigente sindical, então não tem outra saída senão a empresa propor, dentro de 30 dias a suspensão, que é um prazo decadencial, na vara do trabalho, do local da prestação de serviço, a ação de inquérito judicial para apuração de falta grave em face do Cláudio. Certo? Essas 3 questões foi para mostrar para vocês que esses temas vêm em prova, que por mais que no dia a dia não é tão comum para a gente, como o rito ordinário, sumaríssimo, que são os mais comuns, essas perguntas vêm e a gente tem que estar preparado para as provas de OAB, né? São questões de OAB que eu estou analisando com vocês, né? E está sendo interessante porque às vezes em sala a gente não tem tempo de analisar essas questões. E aqui com vocês eu estou conseguindo ter tempo para poder passar essas questões para vocês e tirar as dúvidas de vocês por WhatsApp, tá bom? Então, se vocês tiverem dúvida, mandem para o WhatsApp, tá? Eu não coloco o gabarito aqui porque eu quero que vocês também pesquisem um pouquinho. Então, essas questões, se vocês jogarem no Google, vai aparecer todos os gabaritos delas, tá bom? Mas são todas questões de OAB, coloquei para vocês aí, tá? Espero que vocês tenham entendido bem. Então, é um exemplo de cada questão. Uma de ação de cumprimento, uma de dissídio coletivo e outra de inquérito judicial. Tudo bem? Até mais, até a próxima aula. A gente vai começar atos, termos e prazo, um novo tema. Até mais.